Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula de hoje vou apresentar para vocês os mancais de deslizamento, qual que é a função dele, alguns critérios de manutenção, vida útil, etc, né? E lembrando que eu vou deixar uma planilha já com dimensionamento de alguns parâmetros, né? Seja fator de atrito, questão de lubrificação no mancal. E tem como base o livro do Schickler, Elementos de Máquina, e vários gráficos foram extraídos do Schickler. Então lá já está a planilha disponível, essa planilha já tem um dimensionamento, e vocês vão replicar o projeto de vocês. Alguns dos dados que estão lá vocês podem usar, não todos, né? Lógico, tem alguma diferença para a caixa de redução de vocês, mas podem ser adotados desde que vocês justifiquem. Então vamos iniciar aqui. Então, mancais de deslizamento. Mancais de deslizamento são elementos de máquina que possuem função de deslizamento entre um eixo e uma bucha. Então tem aqui uma figura como exemplo. Eles estão sujeitos às forças de atrito que surgem devido à rotação do eixo, que está nele apoiado, que exerce a carga sobre a bucha. Então, logicamente, tem que ser muito bem dimensionada a questão da lubrificação. Quais são as exigências para um perfeito funcionamento? É cumprir finalmente as recomendações do fabricante no que diz respeito à manutenção da máquina ou equipamento e inspecionar as máquinas e equipamentos para detectar os elementos mecânicos sujeitos aos danos, aplicando os princípios da manutenção preventiva. Então, essas ações vai permitir que o mecânico, por exemplo, que faz a manutenção, ele consiga manter todos esses elementos de máquina e equipamento funcionando corretamente e sem, consequentemente, comprometer a produção da empresa. Também que algumas ações exigem, de certa forma, domínio de vários conhecimentos, habilidades, atitudes, tá, com relação aos elementos de máquina. Qual que é a função e parâmetro construtivo? A principal função é servir de apoio e guia para os eixos girantes. Os mancais de deslizamento são elementos de máquina sujeitos às forças de atrito, como já comentado. Tais forças surgem devido à rotação que se tem do eixo, né, e que logicamente tem carga sobre eles, e estão alojados nos mancais. Então, exemplo aqui do apoio que se tem sobre o mancal. Se não tivesse o mancal, o eixo logicamente sofreria uma flexão, formando uma espécie de flecha, que é essa linha tracejada. Então o mancal aqui serve como apoio para que o eixo ele se desloque o mínimo possível. Então, como prolongar a vida útil? Utilização de materiais corretos. Quando se fala de materiais corretos, é um material que deve ser muito bem selecionado e apropriado, tá, para a concepção do projeto em si do eixo. E o projeto de fabricação, logicamente, deve prever de forma que facilite o trabalho de manutenção e reposição. Deve ser de forma rápida e fácil, né? Para que se consiga fazer isso de uma forma eficiente. Então aqui tem um exemplo do mancal. Na imagem anterior, só mostrando a questão do tracejado aqui, acho que meu mouse não pegou, que é a questão da flecha, né? Se não tivesse esse mancal de apoio, ele sofreria essa flecha que muitas vezes não é interessante e atrapalha o correto funcionamento do eixo. Então, lubrificação eficiente também é outro parâmetro. Tá? Além do material correto, também a lubrificação tem que ser eficiente. Então, como são elementos de máquina e estão sujeitos aqui à força de atrito, né, devido ao deslizamento, então tem que ter um sistema de lubrificação eficiente, tá, para que garantir o perfeito funcionamento. Terá que temos aqui forças de atrito que geram desgaste e, consequentemente, calor no mancal. Então isso tem que ser feito, dimensionado, o óleo correto, tudo bem especificado. E no exemplo, como comentei na planilha, a gente vai ver isso com mais detalhamento. Facilidade de manutenção e reposição e também compatibilidade. Então é importante que o projeto, né, da construção do mancal de deslizamento, ele deve contemplar essa questão de facilidade de desmontagem e também da troca de equipamento, bem como também a questão da compatibilidade.
tá? Entre os diversos componentes e dimensionamento correto do mancal, já que vai estar sujeito a cargas, né, de trabalho. Meio ambiente de trabalho, levar em consideração onde está locado este mancal, porque a gente sabe que os ambientes eles podem ocorrer certa quantidade de poeira, resíduos, impurezas. Então, na construção do mancal, o projeto deve considerar isso, né, já devido a qual que é a função do mancal, etc., em que ambiente que ele está inserido. Então, isso é levado em consideração para se mensurar a quantidade de poeiras, resíduos ou impurezas que se apresentam no ambiente de trabalho. Agora, a questão da inspeção com a máquina operando. Conhecer o programa de inspeção é extremamente importante. E quais informações sobre os problemas que a gente tem que levantar? Questão de ruídos anormais, excesso de vibrações e gradiente de temperaturas mancais. Então, deve-se conhecer previamente essa questão, o programa de inspeção, e com as informações a respeito de possíveis problemas, deve-se selecionar qual é a ferramenta correta para se fazer a manutenção, e também analisar uniões de mancais quanto a essas questões de ruídos, aquecimento, vazamento de lubrificante, por exemplo. Então, muitas vezes isso é feito, e a garantia de como isso é feito é pela experiência do operador que faz a manutenção. Será que muita das coisas é audível, é visual, etc., né? E a frequência de inspeção? Então, depende do que? Das condições de trabalho, da frequência da lubrificação, das cargas de trabalho e da quantidade de calor gerado. Então, é importante a gente salientar que os períodos estipulados para a inspeção variam de acordo com as condições de trabalho. Mas, no geral, por exemplo, mancais de eixos que sustentam polias uma vez por mês, mancais de cabeçotes ou caixas de engrenagem a cada 20 dias e mancais de apoios, né, mancais de menor dimensão, a cada 2 meses. Então, isso é uma estimativa. Então, tem vários outros fatores que podem condicionar essa periodicidade. Quanto à limpeza, a limpeza é feita através do uso de querosene para dissolver o lubrificante, tá? Dissolver também, eliminar impurezas. É feita a lavagem do mancal, tá? E na sequência deve ser lubrificado com o mesmo óleo lubrificante utilizado anteriormente, caso esse óleo não fosse o causador de algum provável problema. E também deve-se fazer a limpeza do local aonde está o mancal para evitar possíveis problemas também, eliminando de certa forma elementos estranhos que porventura venha contaminar o lubrificante, como por exemplo água, partículas metálicas, pó, abrasivos, ácidos, etc., né? Quanto à questão agora do alinhamento, tem-se duas formas. Observar marcas no eixo do mancal. Como que se faz isso? Coloca-se o eixo sobre o mancal, faz o eixo girar, para que possa observar, né, as marcas provocadas do eixo contra o mancal. Quando essas marcas estiverem alinhadas, né, alinhadas e uniformes, ok, né, não há necessidade de alinhamento a princípio. Comparar com o eixo padrão. Uma forma também é de comparar com o eixo padrão, o alinhamento do mancal, controlando a questão do paralelismo, né? Você tem aqui um nível, você tem o eixo comparador, controlar esse paralelismo, calibrar, né, o alinhamento horizontal, e é feito com esse nível de precisão quanto à questão do alinhamento horizontal. Aqui um exemplo das marcas uniformes, né, quando colocado sobre o mancal e fazendo o eixo girar. Com relação ao controle de folga, então, para controlar a folga do mancal de deslizamento, exige o posicionamento correto do conjunto mancal e eixo, né? E o conjunto deve girar livremente, não deve existir alguma resistência ao giro do eixo. E como que é feito o controle da folga? Então, o controle da folga entre o mancal e o eixo é feito através de uma lâmina calibrada. Aqui está um exemplo dela. E essa lâmina calibrada é uma espécie de verificadora de folga.
E para isso, né, faz o posicionamento correto do eixo, garantindo assim a folga, e que exige maior precisão dimensional, pode ser efetuado através de um relógio comparador para se analisar realmente se todo o eixo está corretamente dimensionado, ele está na sua, vamos dizer, superfície de dimensão correta para que gire livremente dentro do mancal. Quais são então as vantagens e desvantagens? Vantagem, por exemplo, do mancal de deslizamento: são simples de montar e desmontar. E desvantagem: produzem altas temperaturas no serviço, mesmo com óleo lubrificante, ainda existe um pouco de atrito. Eles se adaptam facilmente às circunstâncias, das necessidades, né? Só que provocam desgaste em buchas e eixos devido à deficiência de lubrificação, caso isso ocorra. Apresentam formatos de construção variados e desvantagem: provocam perdas de rendimento devido ao atrito. Não permite desalinhamentos. Com relação às mancais com rolamentos, existem rolamentos que ele pode ter um pequeno desalinhamento que ele ainda consegue trabalhar sem muita interferência no movimento. E exige logicamente constantes lubrificações. Um exemplo de alinhamento e controle de eixos: temos aqui um conjunto motobomba. Então, o controle do alinhamento do eixo visa determinar com exatidão a correta posição em condições de trabalho. E também o alinhamento dos eixos deve se considerar a base de apoio das máquinas e equipamentos. Então, tem que ser assentado numa base nivelada, numa base rígida, geralmente num apoio no solo concretado, que ele consegue, pelo menos ao mínimo, reduzir a questão de vibração, deslocamento da máquina e equipamento. E por último, aí, não ocorrência de rupturas e desgastes necessários de muitos elementos das máquinas e equipamentos. Então, isso, por exemplo, quando se instala uma bomba sobre uma base de apoio, seja só cimentada, o nivelamento adequado é difícil de ser obtido. Então, logicamente, a bomba vai ter problemas de funcionamento se tiver um pequeno desnível aí. Vamos fazer um exercício rápido aqui só para entendimento do assunto. Vamos completar as lacunas das afirmativas abaixo. O primeiro modo de se realizar o alinhamento de mancais de deslizamento consiste em colocar o eixo, né? Aqui vai o eixo sobre o mancal e girá-lo. As marcas deixadas entre a superfície em contato devem ser uniformes. Como a gente viu lá, a questão de unicidade de alinhamento. O alinhamento horizontal de mancais de deslizamento deve ser executado com auxílio de um nível de precisão na questão do paralelismo entre eixos com relação ao eixo padrão. O controle da folga existente entre o eixo e o mancal de deslizamento deve ser feito com uma lâmina calibrada verificadora da folga, ou por meio de um relógio comparador, quando se exige maior precisão. Ok? E para fechar, associar a coluna 1 com a coluna 2. Então, limpeza de mancais de deslizamento. Letra A. Tá com relação, essa limpeza é feita com querosene. B. Alinhamento de eixos. Então, alinhamento de eixo é para você ver a correta posição do eixo. Desgastes de mancais e eixo. Quem ocasiona o desgaste é propriamente o atrito. E frequência de inspeção. Essa frequência depende da velocidade, das cargas, da temperatura para qual se sujeita o mancal. E por fim, funções dos mancais de deslizamento: apoiar e guiar os eixos para o correto funcionamento. Então, isso aqui são dois exercícios simples. Então, lembrando que eu deixei então a planilha do Excel com algum parâmetro de dimensionamento com relação ao coeficiente de atrito, com relação à lubrificação, para vocês replicarem. Qualquer dúvida, me mande um e-mail e a gente vai conversando.